Hoje a gente está aqui no evento de capoeira do Ritmo Baiano, no primeiro batizado das crianças, e vamos fazer uma entrevista com o mestre Marcão. Junto comigo está o meu companheiro de turma, o Caio, o Christopher, o Marcos e a Kelly. Meu nome é Emily e eu vou começar a entrevista. Tudo bem, mestre? Tudo bem. Bom, vou fazer a primeira pergunta, espero que não esteja difícil. Como você começou a sua caminhada na capoeira e qual a importância dela na sua vida hoje? Como eu comecei a capoeira? Então, vou ser bem breve. Eu comecei ela em 82, tá? E eu comecei ela com capoeira de rua. Naquela época não tinha muitas academias. Tinha, mas era poucas. E fazendo uma roda de rua, eu tinha duas rodas. Uma que era na minha casa, e como eu frequentava muito a casa da minha avó, então tinha duas rodas que a gente fazia, entre os meninos mesmo. Uma na casa da minha avó e uma na minha casa, em frente à minha casa, a gente brincava. Depois, em 84, eu entrei na primeira academia e na Estrela Maior. E a capoeira para mim até hoje é muito importante. Que eu diria da capoeira assim, ela me trouxe muitos amigos, isso desde a época de São Paulo, eu comecei em São Paulo. E agora aqui em Avaré também me trouxe muitos amigos, então é muito gratificante passar o que eu aprendi na capoeira durante esse tempo. Para mim a capoeira é muito importante. Pode ser assim, vários estilos de capoeira, como a gola, a regional e a contemporânea. Como você define a sua capoeira hoje? Então, a gente tem três tipos, você falou bem de capoeira, né? Tem as capoeiras mais antigas, que são, eu acho que são as matrizes, né? Que é a capoeira angola e a regional, e agora vem a contemporânea, na década de 90, surgiu essa capoeira contemporânea. Eu defino a minha capoeira como capoeira paulistana, uma capoeira, simplesmente capoeira, que a gente joga. E a capoeira em São Paulo, ela se envolveu através de Angoleiro, uma praça de Angoleiro que veio para São Paulo e começou a fazer essa capoeira. Só que a capoeira angola naquela época não tinha. Eles tiveram que melhorar essa capoeira, eles estão fazendo simplesmente agora. Então, naquela época, muitos mestres de Angoleiro começou a praticar simplesmente capoeira, eles começaram a misturar os blocos, começaram a subir esse ritmo. E a capoeira paulistana se transformou nisso, nessa capoeira diferenciada. Aí, esses angoleiros passaram a subir o jogo, se transformaram simplesmente em capoeira, que é o que eu aprendi. E essa capoeira contemporânea está hoje em dia. A gente usa alguns toques dela aí, o cadenciamento que ela tem, mas a gente continua fazendo o que eu aprendi, simplesmente capoeira, tocar um berimbau, toca na hora e jogar no ritmo que o berimbau pede. Muito obrigada, mestre. O senhor encontrou dificuldade quando começou a dar aula de capoeira? Dificuldade? Sim. Então eu comecei a dar aula aqui em Avaré, tá? Na época eu estava numa academia com o Walter aqui, então o Walter ficava um pouco ausente, eu comecei a dar aula praticamente no espaço que ele dava. Depois eu comecei a dar aula em Arandu. E lógico, todo mundo sempre tem dificuldade, mas a gente foi superando isso e transformando ela em realizações. Cresceu, ficou bastante forte. Capoeira Arandu, a gente começou em 2000, se não me engano, 2004, 2007. Em 2007 começou. A gente está lá hoje, só paramos porque todo mundo parou devido à pandemia, né? Então, mais dificuldades teve, a gente superou, tá bom? Quais foram os seus mestres na capoeira? Os meus mestres, então assim, eu falei essa última vez que eu estive aqui, né? A gente pode passar por baixo da perna de 10 mestres, mas não pode esquecer o primeiro, que é o que te ensinou, tá? Então assim, eu aprendi capoeira, na verdade, quando eu entrei com professores, não era nem mestre, eu aprendi capoeira com o Valmir e com o Conforto, que eram dois professores formados da Lendas do Abaeté, que é sempre a raiz que eu treinei, sabe? Nunca fiquei trocando de academia, não. Então eu comecei a treinar com o Valmir e com o Conforto, mas foi pouco, porque a academia logo fechou. E como ele fechou, aí eu fui, e teve um batizado, eu conheci o Mestre Bahia. Aí eu fui para a academia do Mestre Bahia. Só que o Mestre Bahia, naquela época, ele estava mexendo com confecção, se não me engano. E quem dava aula lá também era o formado dele, que era Barrabás. E de sexta-feira vinha os formados do Bahia na roda de sexta, tradicional roda que tinha de sexta-feira, eu ficava em todas as rodas. Era a primeira aula e a segunda aula era com os formados, mas eu ficava. Eu ficava aí, comecei a conhecer os formados e conheci o Mestre 70, que na época era formado. Que eu digo que foi o meu primeiro mestre de capoeira, foi o Mestre 70. Só que eu aprendi a capoeira, mas quem me ensinou melhor, com mais tempo, com mais paciência e com mais durabilidade foi o Mestre 70. Depois eu vim para Avaré, conheci outros capoeiristas aqui e entrei no grupo do Mestre Gil e estou até hoje com o Mestre Gil.
Mestra, atualmente quantos anos de capoeira o senhor tem? Eu comecei em 82. Nós estamos em 2022. 21. Vai dar quanto que é? Oi? 39. Aí eu tive uma parada aí de uns 8 anos de capoeira. Eu pratiquei capoeira aí por uns 28 anos. Mestre, para ser mestre precisa saber exatamente o quê? Vamos lá, para você ser mestre você tem que ser sido professor, então você tem que aprender a dar aula. E é o que o professor tem que fazer. Saber instruir, saber dar aula, saber passar o que ele sentou para aprender. E para ser mestre, cara, para ser mestre, eu já diria assim, é difícil falar o que é para ser mestre, porque quem vai te reconhecer mestre é o mundo capoeirístico. Porque você pode falar que você é mestre, mas se o mundo do campo de não te reconhecer, vai valer de nada. Então, para ser mestre, para mim, você tem que ter reconhecimento. Se não tiver, só vai ser mestre para você o seu mundo fechado. Eu posso simplesmente falar que eu sou mestre aqui, eu sou. Mas eu preciso ter reconhecimento fora. Se eu não tiver, não vale nada. Então, reconhecimento. Boa tarde, mestre Marcão. Fugindo um pouco das nossas perguntas aqui, como a capoeira ela une muitas famílias, né? Um capoeirista conhece uma outra capoeirista e acaba casando. A família do senhor surgiu na capoeira ou fora da capoeira? A minha família fora da capoeira. Fora. Eu conheci a Cássia, eu já fazia capoeira, mas a Cássia não fez capoeira comigo. Eu vim fazer capoeira aqui em Avaré. Aí depois os filhos começaram também, mas a capoeira não pode ser forçada. Todos eles eram capoeira. Todos os filhos eram. Até o Joãozinho. Já parou. Então assim, por mais que eu sou professor de capoeira, sou hoje mestre de capoeira, mas eu não forço. Quer parar, quer começar, começa. Quer parar, para. Então a capoeira tem que ser liberta. Tem que ter vontade própria. Você tem que ter as suas pernas nada forçado. Então, eles não foram para a capoeira, foram e voltaram, vamos dizer assim, infelizmente. Voltando para a pergunta da capoeira, qual a sua opinião sobre a rivalidade entre grupos? Isso sempre existiu, sempre vai existir. Eu acho lamentável, mas sempre vai existir, cara, porque a capoeira traz um ego para a pessoa. Eu não sei o que acontece, mas um sempre quer cantar mais alto que o outro, quer erguer a perna mais alto que o outro, você entendeu? Tem muitos nessa capoeira. Ele passa dentro da academia dele, às vezes ele acha que é melhor do que o outro passa. Então a capoeira tem um pouco disso. Por mais que todo mundo se denomina, geralmente se denomina que a capoeira tem que ser humilde e tal, mas na realidade tem essa parte sombria do capoeira que ele é um pouco vaidoso, achando que ele sempre é um pouquinho melhor do que o outro. Boa tarde, Marcão. Para você, quais os principais fundamentos da capoeira? Os principais fundamentos. O respeito é um fundamento bom, porque o respeito tem que começar assim, dentro de casa. Você já tem que começar a respeitar os mais novos, porque você vai ficando mais velho. Então, se você vai mais velho, você vai exigir o que você fez lá atrás. Se você não respeitou, como você vai ter respeito? Você tem que respeitar. Respeitar e entender o que o seu professor está te passando. Saber também, isso é uma parte boa, mas o respeito entra em tudo. Quando você vai a uma outra academia, você tem que ter o conhecimento que lá, que a criança estava falando, lá o fundamento pode ser outro. Então você vai ter que ter esse entendimento, esse respeito pelo fundamento do outro também. Então você vai chegar lá, se eles tocam a tabaco um pouco mais baixo, então tem que tocar o tabaco mais baixo. Se lá você tem que esperar alguém te passar a voz para você cantar, você tem que passar. Então o respeito ele parte para tudo. Ele parte dentro da sua academia e ele parte fora da academia também. Então acho que o respeito é o principal. Mais importante, né? E o senhor acha que ser mestre hoje é mais fácil ou é mais difícil do que antigamente? Eu sou mestre fui graduado mestre em 2013, né? Ou seja, a capoeira hoje está muito mais rápida, né? Devido à internet. Hoje todo mundo tem acesso, né? Naquela época, para você ter acesso a alguma coisa, você tinha que viajar, você tinha que fazer a chamada de visita, né? Você tinha que visitar uma academia de um de outro. Porque senão você não tinha acesso, a gente era pouco, não tinha telefone para filmar, nem a gente tinha o celular.
Então a câmera era muito pouco, quem tinha uma câmera. Então eu acho que ser mestre hoje é mais complicado. Porque o pessoal tem muito mais informação e antigamente o mestre podia falar alguma coisa e hoje o pessoal questiona mais. E a capoeira é muito questionada, porque de repente uma coisa que eu falo aqui, de repente esse filho para outra academia aprende de uma outra forma, então ele pode estar questionando o mestre. Mas ele tem que respeitar, é onde eu respeito que eu falo. Tem que respeitar porque a capoeira tem muita vertente. Então, de repente, você tem que escutar o mestre, porque o mestre aprendeu naquela forma. É você que está sendo um pouco falho para entender. Porque a capoeira tem várias vertentes. A capoeira é como se fosse uma selva. Se você não tomar cuidado, você se perde. Aí você acha que ele está errado, não é que ele está errado. É uma maneira que ele aprendeu. Entendeu? Eu vejo a capoeira dessa forma. A capoeira tem vários jeitos de trabalhar ela. Você tem uma ideia, quando eu fui até a Bahia lá, eu fui no mestre. Da ponte. Aí eu falei para ele fazer capoeira, eu já está pronto. Então, assim, todas essas coisas, maneiras dos mais velhos pensar, de repente o mais novo hoje pensa diferente. Então, eu acho que ser mestre hoje vai ser mais difícil. Mestre, como o senhor vê a crescente participação das mulheres hoje na capoeira? Acho muito bom. Isso é uma pergunta legal, porque isso não tinha. Quando eu fazia capoeira em São Paulo, em 84, quando você foi para casa da academia, olha, na Estrela Maior tinha minha tia, que ela entrou comigo. Tinha só minha tia. E depois, quando eu fui para o Bahia, olha, não lembro de mulher. E depois, com 70, eu fui o primeiro aluno dele. Eu segui ele de lá. Eu segui o 70 quando eu conheci lá, eu fui o primeiro aluno dele. E olha, eu saí de lá, parece que não tinha mulher não. E hoje as mulheres vão entrar para capoeira, eu acho muito bom. É muito legal a parte feminina na capoeira, é importante. Antigamente não tinha, acho que foi isso a capoeira conseguiu resgatar a mulherada. Sim. E o momento mais marcante da sua vida dentro da capoeira? Mais marcante? Aquele que você lembra como se fosse ontem. Rapaz, eu acho legal as rodas que a gente fazia de quarta-feira, lá em Aradu. Sim, teve rodas boas, mas acho que as rodas de quarta sempre marcam, sempre achei uma roda boa, com bastante energia. Então eu diria que as nossas rodas de quarta-feira. Aproveitando essa deixa que o senhor falou sobre as rodas, né? O senhor é contra ou a favor da roda de rua? Sou a favor. A roda de rua, pessoal, é assim. Aí que entra também o respeito daquele que é o dono da roda, não é? E você precisa conhecer. Só mostrar para conhecer o seu jogo, porque ali não tem. Quando você está dentro da academia, que nem hoje, o Tom vai comandar, então ele vai estar comandando. Na rua é diferente. Então na rua o negócio é mais solto mesmo. Eu acho legal. E aproveitando essa deixa, né? Vamos falar de quando o senhor começou aqui em Avaré. Aqui em Avaré teria, quando o senhor começou, vários grupos. O que chegou, o que veio a você a entrar com o ritmo baiano? Porque assim, quando eu vim para Avaré, foi o primeiro grupo que eu encontrei. E na época era o Paçoca que dava aula. Então o caminho que eu fazia todo da aula, eu trabalhava até em casa, escutando o berimbau. Aí eu fui ver, fazer aquela coisa, cheguei lá no Paçoca, que já era do ritmo baiano, que antigamente chamava ritual baiano. Então quando eu conheci o ritmo baiano, eu já fiz amizade com ele, só que eu não frequentava muito, porque ele fazia aula acho que das 7 às 8, e eu fechava o mercadinho, e eu fechava esse mercadinho acho que 8, 8 e meia, então não dava tempo. Mas as apresentações, ele me ligava, eu ia, ele me chamava lá, eu ia com ele. Bastante lugar eu fiz a apresentação aqui no Paçoca, bastante. Então, por eu ter conhecido esse grupo, foi o grupo que eu busquei depois, porque eu falo, eu já conheci. Já tinha conhecido o mestre Gil, que ele foi na academia. Então eu acabei vindo para esse grupo porque eu já conheci. Aproveitando a pergunta da Kelly, em questão dos alunos, o aluno passar por vários grupos, isso atrapalha ou melhora o aluno? Olha, eu não sei se vai te atrapalhar, mas eu acho assim, você vai ter que ter um motivo por que você está saindo, certo? Se o seu motivo for bom, você está saindo de um grupo para ir para o outro, eu acho válido. Se você não gostou do grupo, você não se identificou com o seu mestre, com o professor, eu acho que é válido. Se você não se identifica, de repente você vai se identificar melhor em um grupo. Eu, como eu te disse, eu sempre fiquei na mesma raiz. Mas se você está buscando um ciclo certo nesse grupo,
É válido, sem problema. E acho que você ia chamar, acho que, como eu falei no começo, a batalha é liberta. Então, se amanhã depois do Marcos falar, eu vou querer sair do grupo, eu tenho que falar com o Tom, beleza? Ver o que ele precisa lá, se precisar da gente, ele vai dar um apoio para ele lá. Dá-lhe carta de referência, a gente dá também. E se ele precisar de apoio depois, dá também. Eu acho que a gente não tem que pensar dessa forma. O Marcos saiu, eu vou virar assim, não, acho que não. Eu acho que não precisar, a gente vai ajudar ele. Aproveitando essa deixa com o senhor deu, acho que muitos capoeiristas queriam fazer essa pergunta para o senhor. Qual conselho você daria hoje para os capoeiristas? O quê? O conselho que o senhor daria hoje para os capoeiristas? O capoeirista é treinado. O combustível do capoeirista é o treinamento. E assim, você quer treinar um pouquinho e tal, às vezes o professor vira as costas, você fala um pouquinho, ou você faz o exercício perfeitamente, do jeito que tem que ser feito, com vontade, quem vai estar deixando de aprender você? De repente ele está fazendo, ele vai aprender melhor. Então assim, o resultado dele vai ser melhor que o seu. Então, para ser um bom capoeirista, é treinar. Verdade, mestre. Mestre, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, tanto no evento quanto agora na nossa entrevista. Eu quero agradecer a participação do pessoal que está assistindo. E eu acredito que eu falo com todos os meus colegas, a gente adorou a entrevista com você. A gente realmente tinha perguntas que a gente estava buscando as respostas e você acabou dando ela com muito bom senso aí, sem ofender ninguém, sem atrapalhar qualquer outro grupo, sem divergência. E eu agradeço a todos. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Posso começar com a música? Com certeza. Hoje. Uma música assim. Vamos só alinhar então todo mundo de frente aí com a bandeira? Só para finalizar a música. Pega. Só para finalizar, pequenininha, então, vamos lá. Tá bom. No dia que eu amanheço, com vontade de jogar, dou quatro pulos pro alto e tudo cobra adorar. Não tem chuva que me molha, nem pra comprar me botar, camaradinha, viva meu Deus. Viva meu Deus, camarada. Viva meu Deus. Viva meu Deus, camarada. Isso aí, valeu. Vai ser